pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal Mostrando Como Se Faz. E no vídeo de hoje eu trouxe ideias usando embalagem de plástico. Eu escolhi algumas embalagens que eu tenho certeza que você deve ter aí na sua casa. Mas se você não tiver os tipos de embalagem que eu trouxe nessas ideias, você pode fazer com qualquer embalagem que você tiver aí na sua casa. E agora, se você tiver alguma embalagem aí na sua casa e está sem ideia, comenta aqui embaixo qual embalagem que você tem, que no próximo vídeo eu vou trazer uma ideia com essa sua embalagem aí. Para essa ideia eu vou usar esse pote de maionese. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar o rótulo da embalagem. E nesse rótulo, o único lugar que tem cola é nesse pedaço aqui. Mas, gente, é uma cola bem dura de tirar. E aí, o que eu faço? Primeiro eu passo o secador com muito cuidado, eu passo no quente, mas tem que ser com muito cuidado porque é plástico e pode derreter e deformar. E depois eu passo o dedo para tirar essa cola mais grossa. E mesmo assim fica aqui um grude que é preciso tirar porque nós vamos pintar. E para tirar esse grude eu sempre uso uma misturinha que é bicarbonato de sódio com óleo de cozinha. Faço essa misturinha e aplico aqui na embalagem e depois aguardo uns minutos. E aí é só passar aqui um papel que sai tudo. Se você acha que está mais duro de tirar, você pode deixar um tempo mais agindo essa misturinha. E depois é importante lavar com água e detergente porque fica engordurado. E para tirar esses números, eu uso removedor de esmalte. E antes de pintar, eu vou proteger a boca da embalagem porque eu não quero pintar esta parte, já que eu vou usar a tampa e depois, se você fica abrindo e fechando, a tinta acaba saindo. E primeiro eu vou passar uma camada de primer e vou usar uma buchinha para aplicar. E com o primer seco eu vou pintar com a tinta PVA na cor branco e também vou usar uma buchinha. E aqui com a tinta seca, e eu já posso tirar essa fita crepe. E para decorar eu vou usar essa cortiça, ela é das mais fininhas, ela é bem fininha mesmo, tem que até tomar cuidado porque ela pode até rasgar. E o tamanho dessa cortiça é de 7 centímetros. E vou começar prendendo a cortiça na mesa. Para isso eu vou usar 2 pedacinhos de fita crepe e vou usar um stencil para decorar essa cortiça. E vou usar esse stencil que eu vou deixar o número para vocês. E vou fazer apenas esse desenho do coração, esse do meio. E também vou prender o stencil na mesa. E vou pintar com a mesma tinta que eu pintei o pote de maionese. Retiro o excesso da tinta e vou dando batidinhas. Retiro o stencil com cuidado e pronto, já tem um desenho aqui na cortiça. E para completar eu vou usar esse stencil. E vou colocar o stencil na parte de cima da cortiça e também vou prender na mesa. E vou pintar com a mesma tinta branca. E vou aproveitar o mesmo stencil, a mesma tinta e também vou fazer o mesmo desenho na parte de baixo. E aí é só arrumar bem o stencil para ele não ficar torto, prender na mesa e fazer a mesma coisa. E olha que charme, que delicado que ficou, eu adorei bastante o resultado. E agora é só colar bem no meio da embalagem, eu começo sempre colando pelo meio, para ela ficar bem centralizada. E aqui eu estou usando a cola de silicone. E para a tampa eu vou encapar com a cortiça. Começo fazendo um círculo, tirando o molde da tampa e passando para a cortiça. Recorto e colo na tampa usando a cola de silicone. E recortei uma tirinha de 1,5 cm que vou colar aqui na lateral. E aqui eu fui aplicando a cola e apertando a tira de cortiça para ficar com o acabamento perfeito. E agora quando colocar a tampa aqui no vidro, ela vai ficar perfeitinha.
E no meio da tampa eu também vou usar o stencil. Aqui é sempre bom você colocar a tampa e depois posiciona certinho onde você quer o stencil para ela casar certinho com o desenho que está na parte de baixo. E aqui não vai dar para fixar o stencil, então eu seguro muito bem e vou dando batidinhas com o pincel até pintar todo o desenho. Retire o stencil com cuidado e pronto! Olha que lindo que ficou essa tampa! E para proteger, você pode passar um verniz acrílico apenas onde foi pintado. E a tampa ficou perfeita desse jeito. E nesse outro pote de maionese, eu apenas mudei o desenho do stencil, porque o resto eu fiz igualzinho. E dá para você usar na cozinha, colocar café, açúcar ou café e chá, dá para colocar bolachinhas. Para essa ideia, eu vou usar esta embalagem plástica, mas é claro que você pode fazer com a embalagem que você tiver aí na sua casa. Vou abrir a embalagem e vou recortar no meio, porque eu vou usar apenas uma parte. E vou recortar essa bordinha que fica aqui na parte de cima. E vou usar a embalagem desse jeito. Vou passar uma camada de primer. E aqui eu comecei dando batidinhas com a esponja, mas ficou muito difícil. Então eu decidi pintar com o pincel e deu super certo. E eu dei uma camada só de primer, que é o suficiente. E eu vou fazer o efeito galvanizado. Para isso eu vou usar essa tinta acrílica na cor cinza, mas vou escurecer uma parte da tinta usando a tinta PVA preta. Então nessa bandeja eu coloquei um pouquinho da cor cinza e agora vou colocar aqui um pouquinho do lado da cor preta. Com essa mistura eu vou ter um cinza mais escuro. Mas se você tiver um cinza mais escuro e um cinza mais claro, não é preciso fazer essa mistura. E com esse cinza escuro eu vou pintar toda a peça e também vou usar um pincel macio. Embalagem toda pintada e a tinta seca. E agora eu vou usar só a cor cinza, que é o mais claro. Coloquei a tinta na bandeja e vou espalhar essa tinta, tipo abrindo a tinta. E o efeito que eu quero eu vou fazer com uma sacola. Vou pegar a sacola, amassar bem desse jeito como eu mostro. Retiro o excesso da tinta e vou dando batidinhas assim como eu mostro. Tem que ser com a mão bem de leve para não manchar muito e não ficar essas marcas muito grosseiras. E vou fazendo isso por toda a peça. E agora aqui com a tinta seca, eu vou fazer a aplicação da Metal Colors na cor prata. Se você não tiver essa tinta, pode ser até uma tinta em spray prata. O importante é que tem que ser uma tinta prateada para fazer o efeito. Coloquei a tinta prata na bandeja e vou espalhar com o palito. E agora vou fazer o mesmo efeito com a sacola. Amassei ela bem. Peguei um pouquinho da tinta, retirei o excesso e vou dando agora batidinhas aqui na embalagem. E vai ficando com esse efeito galvanizado. Olha que legal que ela já está ficando. E a embalagem ficou desse jeito com esse efeito. Agora essa parte é opcional. Eu vou fazer uma pátina seca usando a tinta acrílica na cor concreto. Peguei um pincel de cerdas duras, coloquei um pouquinho de tinta, retirei o excesso. E aí vou dar só essas passadas assim com o pincel. Eu vou fazer com pouca tinta. Para decorar eu vou usar esse stencil, mas vou usar só esta parte. E vou usar o stencil em cima desse pedaço de cortiça. E vou usar a tinta PVA preta. Coloquei o stencil sobre o pedacinho de cortiça e vou dando batidinhas com o pincel pituá. E agora com o mesmo pincel e com pouquinha tinta, eu vou fazer esse efeito aqui nas laterais da cortiça. E a tag vai ficar assim. E para colar eu vou usar cola de silicone. Aplico a cola e coloco bem no meio, na parte da frente da embalagem. E para finalizar e proteger a pintura, eu vou passar um verniz acrílico fosco. E pronto, eu já tenho um vasinho para decorar a minha casa. Eu coloquei essas suculentas e esses verdinhos artificiais, mas você pode furar a parte de baixo da sua embalagem e pode plantar aqui suculentas naturais que vai dar super certo.
E você pode decorar na sua sala, no quarto, na cozinha, aonde você quiser. Para essa ideia, vou usar esta embalagem, mas você pode usar qualquer embalagem que você tiver aí na sua casa. Comecei retirando o rótulo, que é bem fácil de tirar. E vou recortar aqui nesta medida. Começo fazendo um corte com estilete e depois eu recorto com a tesoura. E vou usar apenas a parte de baixo. E com uma tesoura eu recortei esta parte de cima para ficar tudo do mesmo tamanho. E vou decorar com essa corda de sisal mais grossa. Recortei 2 pedaços da corda para fazer a alça e vou colar desse jeito aqui como eu mostro. Vou alinhar bem aqui na parte de baixo e deixar mais ou menos uma distância de 3 dedos de uma ponta a outra. Nessa alça aqui eu não gosto muito quando ela fica assim muito reta, mas isso não tem problema, é só você vir aqui e forçar ela assim um pouquinho, que ela já vai dar uma entortadinha. Eu acho mais bonito. E aqui eu vou retirar as 2 camadas de baixo e vou usar só a de cima. Com um pincel molhado com água, eu vou passar em volta da imagem e vou rasgando. E aí é só você posicionar do jeito que você quer. Eu vou colar assim, que eu acho que vai ficar mais bonito. Vou passar um pouquinho de cola por baixo e depois é que eu vou passar por cima do guardanapo. E quando passar o pincel em cima do guardanapo, você tem que ir dando batidinhas, fazendo com que o guardanapo entre no meio de uma corda e da outra, porque senão não vai ficar bonito. E você tem que fazer com cuidado para não rasgar o guardanapo. E aí eu peguei mais um pedaço do guardanapo e vou colar do outro lado. E olha que gracinha que ficou! E aqui você também pode passar uma camada de verniz se quiser. E você pode usar para várias coisas. Pode usar como um porta-treco aí em cima do seu balcão, colocando chaves, controles, dá para colocar várias coisas. Você pode usar na cozinha como um porta-ovos. E se colocar suculentas? Vai ficar maravilhoso, não vai? Olha só com essas suculentas. Você pode colocar as suculentas de verdade. É só fazer uns furinhos na parte de baixo, colocar terra e plantar as suas suculentas. E esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que já tenham deixado aquele like que eu amo. E se você é novo por aqui, é só clicar aí nesse botãozinho vermelho, se inscrever no canal e não esqueça de clicar no sininho, que assim você vai receber todas as notificações aqui do canal. Um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!